Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. No ar, jornal das 19 horas da Haq TV. Bem-vindo. Vamos à reportagem. Os resultados preliminares do inquérito sero-epidemiológico da Covid-19 realizado pelo Instituto Nacional de Saúde no contexto da estratégia de resposta ao cenário de transmissão comunitária indicam que a cidade de Nampula apresenta níveis de seroprevalência de 5% na comunidade, com os bairros de Natequir e Namtequiliwa a registrarem as maiores percentagens de inquéritos positivos. Os resultados foram divulgados esta quarta-feira pelo Ministro da Saúde durante o encontro semanal do Comitê Operativo de Emergência. Armindo Tiago disse que, apesar de serem preliminares, os resultados são de grande importância para a intensificação de ações de controle direcionadas aos locais e grupos mais expostos, com vista a assegurar maior focalização e eficiência nas intervenções. Durante o inquérito, que teve a duração de 8 dias, foram entrevistados e testados 6.272 indivíduos de ambos os sexos, cujos resultados preliminares permitiram chegar às seguintes conclusões. Em termos de comunidade, o nível geral é de 5%, mas encontramos que os vendedores dos mercados envolvidos e selecionados representam o local de maior seroprevalência de Covid-19, neste caso com 10% da seroprevalência. Os adolescentes, os jovens e os adultos são os grupos que se seguem em termos de seroprevalência, estando entre 5% a 6%. Os bairros com maior prevalência, como foi apresentado, são os de Natequir e Namtequiliwa, com 12% e 11% de prevalência, respectivamente. Com base nestes resultados, serão desencadeadas na cidade de Nampula várias ações prioritárias visando reverter o atual cenário de transmissão comunitária, entre as quais se destacam as seguintes. A primeira é a intensificação do processo de reorganização e refuncionamento dos mercados a nível da cidade de Nampula. Vamos fazer o fortalecimento das ações de higiene e saneamento do meio na cidade de Nampula. Vamos implementar o pacote de higienização e desinfecção direcionados aos agregados familiares, sobretudo naqueles que têm casos de Covid-19. Vamos acelerar o plano de melhoria no processo de abastecimento de água, condição básica para atingirmos as medidas que são recomendadas pelas autoridades competentes. Vamos começar a abertura e o funcionamento da central de chamadas para Covid-19 na cidade de Nampula na primeira quinzena deste mês. Vamos iniciar, no dia 2 de julho, o processo da testagem prática a nível molecular de Covid-19 na cidade de Nampula. Em face dos resultados, Armindo Tiago assegurou que seu Ministério vai continuar a utilizar a metodologia de inquéritos rápidos para entender melhor a epidemia da Covid-19 no país. Para o efeito, deverá arrancar na próxima semana um ato similar na cidade de Pemba, para depois se estender a outros pontos do país. O Fundo de Investimento e Património de Abastecimento de Água vai investir na instalação de fontenários móveis em diversos bairros da cidade de Nampula. O montante será igualmente aplicado na requalificação da rede, visando a melhoria da qualidade no abastecimento da água à população. O sistema principal deverá absorver pouco mais de 315 mil pessoas, o correspondente a 51% de cobertura. O mesmo vai incrementar os níveis de acesso da água a partir de uma fonte segura. Desenhamos ações de curto prazo e de médio, onde as ações de imediato e de curto prazo têm a ver, por um lado, em otimizar o funcionamento atual do sistema, através de pequenos investimentos que temos que fazer na rede de distribuição, sobretudo para atender às zonas que têm bolsa de falta de água. E o outro aspecto é que nas zonas que não temos água, temos que colocar lá fontenários móveis. Nós, desde abril para cá, temos estado a reativar fontenários
que desde passado já não funcionavam, já estamos a dar mais água, mas já há zonas ainda que precisam deste líquido. Daí que nos próximos 10 dias, sobretudo, temos que colocar fontanários móveis, a maior parte dos bairros aqui da cidade, que não tem água ou que não tem rede. E a par disso, também temos que operacionalizar 6 furos em Moatala. Para além de dar resposta na mitigação da Covid-19, o projeto de instalação de fontanários móveis na cidade de Nampula visa igualmente minimizar a problemática de escassez de água nesta circunscrição territorial. Tem que abrir também cerca de 8 furos na zona de Namiteca, algures em Moivira Expansão. Também estamos a explorar, vamos explorar uma fonte superficial, que é um pequeno açude, uma pequena barragem que está na zona do Quinta do Galo. E aí vamos colocar numa primeira fase uma estação de tratamento compacta, tanto uma ETA compacta, que tem uma capacidade de mais ou menos 5 metros cúbicos por hora. Com esta capacidade, na primeira fase, vamos colocar uma toma de água para os caminhões ir buscar, e na segunda fase vamos colocar uma outra estação de tratamento com uma capacidade de cerca de 50 metros cúbicos por hora. Estas ações para a zona do Quinta do Galo vão contribuir para que na Tiquira tenha mais água, enquanto que na zona de Moatala os furos vão contribuir para que a zona de Montauanha e Moatala também tenha esse alívio de abastecimento de água. As ações de Namiteca vão ajudar também para que a zona de Moivir, Expansão e próprio Namiteca também tenha água. Por outro lado, o setor diz estar a preparar-se para continuar a abastecer água através de fontes alternativas. Operadores dos transportes semicoletivos de passageiros na cidade de Nampula decidiram reajustar a tarifa de 10 meticais para 20 desde semana passada, sem observância dos procedimentos legais. O fato que está a criar reação no seio dos municípios e autoridades locais que consideram a ideia insustentável. O reajuste de tarefa dos vulgos Chapacém é justificado atual custo de combustível associado à extensão de algumas rotas, sobretudo as que fazem ligação entre os bairros de Moivira Expansão, Uaresta, Mohala Expansão, Uaresta, Nampaco Subestação e vice-versa. Os transportadores consideram não haver rendimento nesta atividade. Vejo que a distância é longa. Sim. Porque a gente fazia 10 meticais dali para Resta, mas agora de Resta para aqui já é outra distância. Sim. Isso está fora daquilo que foi... Está fora daquela recomendação que a gente vem fazendo, né? Sim. Por causa da distância e combustível não desceu de preço. Se fosse que descia o combustível, seria normal, nós podíamos carregar da memória polígono para aqui 10 meticais, mas o combustível não recompensa. É por isso que deixamos 20 meticais. Da memória até Resta Antiga, cobramos 10. Quem quer prolongar, cobramos mais 10. Se acaba passageiros ali, nós recuamos logo para a cidade. Mas sabe que é ilegal isso? Epa, acho que não é. A taxa não é? Como o governo não ordenou, acho que não é legal. É legal porque também o Conselho Municipal ainda não fez faixas. Sim. Mas por que vocês não apresentaram essa necessidade ao Conselho Municipal? Ainda não apresentamos ao Conselho Municipal. O próprio Conselho Municipal conhece que a Resta, de lá o condomínio até na Resta, é 10 meticais. Então, de lá para aqui, ele ainda não falou. Sim. Trata-se de uma decisão que não obedeceu os procedimentos legais, ou seja, que não foi autorizada pelos órgãos competentes. Sim, aqui pagamos, por exemplo, quando sai da memória, terminam aí na antiga Resta por 10 meticais. Depois já estão a encurtar a roda, apanhamos outro chapa dali para cá, por 10 meticais também, total 20 meticais. De memória para cá são 20 meticais, chapa. E isso que impacto traz para a vossa atividade? Isso aí, do tipo, assim, não temos lucro. Não tira lucro nenhuma coisa. Estamos mal. Por exemplo, assim, 20 meticais. Eu com minha trouxa, 40.
assim vou ter o quê? O impacto do negócio. Não há nada. Com as chapas daqui na resta para lá, estão a pagar de 20 medicais, mas isso aí não é justo. De lá para aqui, nós o que estamos a fazer aqui, o que estamos a comprar não sai nada. Só que o preço de chapa é demais. Estamos a pedir para pelo menos diminuírem para 10 medicais. Uma pessoa quando levar um cesto de coisa laranja, está a levar 40, 30, 25, mas isso aí não sai nada. Estamos a pedir, por favor. Estamos a pedir para diminuir esse preço, pagarmos 10 meticais. Sim, sair de lá até aqui pagarmos 10 meticais. Sim, com trouxa você paga 40 meticais. Daí mesmo ganhamos o quê? Enquanto não se toma qualquer tipo de medida, os automobilistas dizem que não vão desistir da ideia. A reação da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula Astra distancia-se do agravamento das tarifas e condena a conduta dos automobilistas pelo cometimento de irregularidades. A organização diz que vai tomar medidas duras aos infratores. O presidente da Astra descreve o ato como uma violação grosseira aos estatutos da organização e desrespeito às autoridades governamentais. Luís Vasconcelos adverte que a prática poderá custar caro aos promotores. A Astra distancia-se e a Astra apela o bom senso dos transportadores para não agravarem tarifa. Sabemos que não são transportadores, são motoristas e cobradores, mas nós estamos a fazer um apelo porque vão ficar presos. À luz do decreto presidencial, vão ficar presos. Então, estamos a fazer este apelo no cumprimento daquilo que é o decreto presidencial, não agravar a tarifa. Para já, não está a haver licenciamento, não está a haver renovação. Então, como é que se agrava a tarifa? Se tudo está parado nesse processo do decreto presidencial. Então, como é que essa pessoa consegue fazer isso fora daquilo que é o decreto presidencial? Então, não é possível. Então, nós distanciamos e fazemos nosso apelo a todos os transportadores que não querem ver suas viaturas parqueadas e não querem ver seu motorista, seu cobrador preso para não agravarem as tarifas. De acordo com a fonte, a partir da próxima quinta-feira, uma equipe conjunta vai desencadear uma operação visando desencorajar a prática. O Conselho Municipal da cidade de Nampula é o órgão com competência de submeter a proposta à Assembleia Municipal para aprovação da tarifa, cabendo este último órgão, que é da Assembleia Municipal, a aprovação de uma nova tarifa. Então, enquanto a Assembleia Municipal da cidade de Nampula não deliberar e não aprovar uma nova tarifa, não é permitido que nenhum transportador agrave a tarifa. E, ademais, aqueles que agravarem a tarifa estão a violar o presente decreto presidencial e incorrem sanções como prisão, quer dizer, a pessoa é levada ao Ministério Público, é julgado e é condenado. O que nós advertimos como Astra é que nenhum transportador da província de Nampula está autorizado a agravar a tarifa. As tarifas de transporte urbano começaram a vigorar na última semana, na sequência da transferência do mercado Aresta para o posto administrativo de Natiquere, arredores da cidade de Nampula. O governo da província de Nampula diz que o regresso às aulas constitui um grande desafio para todos os intervenientes. A janela de ensino é a avaliar pelas condições sanitárias em alguns estabelecimentos escolares. Ainda não foi definida uma data específica para o retorno das aulas presenciais, devendo primeiro avaliar as condições necessárias, dentre as quais se destaca a redução das turmas para o máximo de 25 alunos. As condições criadas totalmente não estão. Nós sabemos a demanda que o Covid-19 está a trazer para toda a sociedade, para as instituições públicas e instituições privadas. O que vamos fazendo passo a passo, vamos criando condições para podermos resolvermos ou satisfazer a demanda no que tange sobretudo ao produto de higienização. Estamos aqui, temos água que já está a sair normalmente, as casas de banhos todos, aqui a nível da escola secundária, em todos os 2 blocos tem casas de banhos
a funcionar e já é um passo, a água está a sair. O que tem dificuldade é a disponibilização de balde e sabão para poder se higienizar. E pretendemos colocar água e sabão em todas as portas de entrada para cada sala de turno. Concerne ao distanciamento físico. É um desafio que nós temos, e, sobretudo aquela escola secundária, porque o número de estudantes é maior, mas estamos a cautelar para que as salas ou as turmas estejam em concordância com aquilo que é o decreto presidencial. A ideia é de colocar em cada carteira um estudante. O governo vai igualmente estimular o ensino à distância para reduzir o tempo de permanência dos estudantes nas salas de aulas. Realmente o saneamento do meio é um desafio que a maior parte das escolas, em particular aqui na escola secundária de Nampula tem. Colhemos quais são as preocupações que o gestor da escola tem e vamos juntos com as outras entidades, podemos partilhar para ver que medida podem ser solucionados os problemas. Uma equipa do gabinete do secretário do Estado está a efetuar visitas em diferentes escolas para avaliar o nível de capacidade para o retorno às aulas. As autoridades do distrito de Munep, em Nampula, estão a reforçar as medidas de fiscalização nos principais pontos de entrada, de modo a evitar o surgimento de novos casos positivos de infecções pela pandemia do novo coronavírus. A ação está enquadrada nos esforços do governo, visando conter a propagação da doença naquela região que serve de corredor de transportes de carga e de passageiros. As medidas em curso consistem na intensificação do trabalho de monitoria permanente na circulação dos transportes de passageiros e de mercadorias que passam pela região, através de ações de pulverização e controle rigoroso na lotação e no uso obrigatório das máscaras de proteção facial. Relativamente ao cumprimento das medidas de prevenção ao Covid-19, e também o nosso distrito está num corredor e estamos a levar a cabo várias atividades. Entre elas, temos equipas que estão montadas para a pulverização de viaturas que passam pelo nosso distrito. E não só, temos estado a controlar aquilo que é a lotação dos autocarros que circulam, portanto, a partir do nosso distrito para outros pontos e também aqueles que passam. Temos a equipa da Polícia de Trânsito que está montada no controle, que é para fiscalizar o cumprimento por parte dos motoristas, assim como os passageiros, sobretudo no uso de máscaras e também na lotação dos autocarros. O administrador do distrito explicou que, apesar dos esforços do governo, ainda persistem alguns desafios ao nível das comunidades, onde continuam a registrar-se aglomerados de pessoas nas vias públicas e nos locais de maior concentração populacional. O grande desafio sobre o nível de compreensão parte das comunidades, porque nem todos conseguem acatar essas medidas. E estamos a notar que nas vias públicas ainda continua a circulação de várias pessoas e não só também o uso de máscaras é um grande desafio. Continuam o aglomerado, sobretudo nos mercados e nas vias públicas também estamos a trabalhar no sentido de poder sensibilizar as comunidades para que usem a máscara sempre que saírem de casa, mas de preferência que fiquem em casa e só sair quando tiver alguma necessidade, portanto, básica para poder resolver. E algumas pessoas estão a acatar e outras não, mas é um desafio. No entanto, as autoridades garantem que vão continuar a desenvolver ações de sensibilização junto às comunidades para a necessidade da importância do uso das máscaras, a observância do distanciamento social e, sobretudo, a permanência em casa. Está feito este jornal. Graças pela atenção. Imenso. Gostamos de estar consigo e também não esqueça de observar as medidas de prevenção contra a Covid-19. Boa noite. Assalamu alaikum.